Fala galera, beleza? Estamos começando mais um GraiCast, o podcast da assessoria esportiva Grai Team. Eu, Guilherme, professor responsável da assessoria e agora também nesse posto aqui de apresentador, de entrevistador do podcast. Esse canal é um canal muito bacana, muito legal, de atleta amador para atleta amador, com histórias fantásticas. E hoje recebemos aqui o Weber, nosso aluno Grai Team, e ele vai contar um pouquinho da sua história. A gente vai realizar uma resenha aqui, tudo que passou na sua vida também, ele vai falar um pouquinho da sua superação e hoje a corrida como parte da sua vida, do seu dia a dia. Então, Weber, seja bem-vindo ao GraiCast. Se apresenta pra gente. Quem é o Weber? Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os amigos que vão acompanhar aqui o nosso podcast da Grai. Parabéns, Guilherme, pela atitude. Isso pode transformar e dar oportunidade para pessoas que, igual a mim, fez a mudança de fazer a prática da atividade física e, em especial, a corrida, né? Falar um pouco do Weber. O Weber, ele já chegou a ter, assim, um pouquinho mais sobre o peso na vida, né? Um pouquinho mais gordinho, como pode-se dizer, né? O Weber não ligava muito para atividade física. Quando era menina até tinha, porque a gente que nasceu em periferia, aí tem aquele modo de ser, de brincar na rua, corrida e tal, então isso era o comum. Mas aí depois, quando chega a uma idade já do adulto, ainda mais que a gente conseguiu ter um trabalho que conseguia ganhar um pouquinho mais de grana, a gente só queria mais saber de festas, né? E isso vai gerando festas sem atividade física, e acaba sem festa daqui, festa de lá, comendo muito e tal, a gente fica um pouquinho mais fortinho. E o que é esse pouquinho mais fortinho? Vamos ver. Então, o Weber chegou a ter 3 números, né? Chegou a 102 quilos, né? Hoje quem fala assim não dá para acreditar, né? Mas hoje Weber, você tem quanto? Eu tô com 67, 68, essa é a média. Ou seja, quase 2, né? E sem fazer nenhum tipo de, intervenção que não seja mudança de hábito, né? Isso sim, não foi feita nenhuma intervenção, que as pessoas, mas perdeu porque fez uma bariátrica, alguma coisa. Não, foi tudo mudança de hábito mesmo, né? E esse start foi quanto, Weber? Você ficou gordinho até... Quantos anos você tem hoje? Então, hoje tá perto, ó, a camiseta aqui tá dizendo quando foi 47, né? Agora tá perto de fazer 52, né? Perto de fazer 52 anos. Você foi gordinho até quanto tempo? Até uns 31, 32, aí foi que eu comecei a ter... Então são 20 anos aí de mudança de hábito. Isso, mudanças de hábito que não foi praticando atividade física. Foram mudanças de hábito que a atividade física veio após como uma consequência também de mudanças, né? Legal. E quando você descobriu a corrida? Então, a corrida foi um fato muito interessante. Eu sou de São Paulo, passei a vir para a cidade de Americana, né? E aqui em Americana eu moro na Avenida Brasil e a gente via direto quando a Avenida Brasil teve essa reforma aí, que antes não tinha movimentos na Avenida Brasil desse tipo. Depois que ela teve aquela grande reforma, aí virou ponto de caminhada, corrida e etc. Aí abria, às vezes, no domingo de manhã a janela lá e tinha aquelas corridas na rua, né? Esse foi um primeiro ponto que sempre me chamou a atenção. A segunda situação, que eu ficava sempre lendo o jornal, que a minha mulher sempre assinava o jornal daqui da cidade, o Liberal, e todos os lances de corrida aparecia lá, né? Fulano que ganhou, ciclana que ganhou, primeiro, tal. Pô, eu sempre ficava olhando aqui e falava, poxa, legal, o pessoal sempre corre aqui e tal. Esses foram os primeiros detalhes que começou a mexer um pouquinho comigo para fazer mudança. Mas até aí não foi nada disso que foi providenciado, não. Aí minha filha, ela sempre falava assim, quando piquititi, eu sei nadar, sei nadar, sei nadar, sei nadar. E em todo lugar que ia, ela queria pular dentro da piscina. Aí minha mulher falou, nós precisamos levar essa menina para aprender a nadar. Aí a gente veio aqui para a academia, que hoje mudou de nome, aqui mesmo onde está a Grai, né? Aí a gente veio para cá, trouxe a menina para aprender a nadar. Aí eu ficava olhando assim e falava, puxa vida, eu tô aqui parado, vou aprender a nadar também. Aí eu comecei a tentar também a entrar no ritmo de praticar a primeira atividade física, que foi natação. Aí comecei a fazer junto aqui.
né? Aí eu estava com muita dificuldade para aprender a nadar. Aí eu falei, vou começar a fazer mais dias lá na cidade de São Paulo, quando eu fico lá durante a semana para trabalho. Toda vez que eu ia lá para natação, a professora colocava a gente para correr um pouquinho antes, em volta lá, para aquecer. Aí eu falava, poxa, eu moro 1,1 km mais ou menos daqui da onde é a academia de natação. Ao invés de eu vir de carro, eu tenho que chegar aqui para aquecer, vou começar a vir andando. Aí eu comecei a vir andando. Depois eu comecei a passar a vir correndo. Comecei a fazer caminhada e correndo. Aí comecei assim. Aí eu fazia terças, quartas e sexta natação. A quinta ficava sem fazer nada. Falava, vou começar a correr nas quintas. Aí comecei a correr a quinta. Chegava aqui no final de semana na cidade. Aí comecei a correr aqui também, na Vinda Brasil, né? Aí quando eu comecei a fazer uma volta na Vinda Brasil, falei, poxa, consegui fazer, porque eu não tinha relógio, não tinha nada disso. Eu comecei a correr assim, né? Aleatoriamente. É, isso. Aí, uma volta na Avenida Brasil, poxa, dá 5 km e pouco, pelo cálculo que eu imaginava que eu fazia 1 quilômetro. Né? Eu calculei mais ou menos por causa... Eu falei, faz 1 quilômetro que eu ia dar de casa até a academia, dava 1 quilômetro e 100, porque eu marquei no carro. Aí eu calculei, né, o tempo, eu falei, pelo tempo... O que eu fiz aqui em volta, mais ou menos pelo tempo que eu estou correndo, eu estou fazendo 5 quilômetros aqui. Primeiro ponto foi assim. Entendeu, Guilherme? Foi dessa forma. Legal. E a corrida, ela também ajudou nesse processo de redução de peso? Ou você já estava magrinho quando você começou a correr? Não. Aí, assim, quando eu comecei a correr aí, antes de vir para a equipe e tudo aqui, ainda tinha 70 e pouco, né? Porque eu fiz outras mudanças, deixei de beber, outras coisas, então isso ajudou a perder o peso, né? Várias situações, né, que fiz de mudança, não tomar mais refrigerante, diminuir o açúcar e etc, né? Então isso foram coisas que fizeram mudança, que também fez eu diminuir esse peso. Eu já sei uma das mudanças, inclusive às vezes eu até brinco, né? Mas conta, pessoal, qual foi a mudança mais radical aí na sua alimentação? Eu deixei de comer carnes, né? Eu não como nenhum tipo de carne. Isso aí foi 2005, mais ou menos, 2004 e 2005. Então hoje você segue uma dieta vegetariana. Eu só como ovo e derivados de leite, algumas coisas, né? Entendeu? Legal. E essa opção foi opção própria? Como você decidiu isso? Então, lá atrás, como eu falei, eu era um cara que não estava muito preocupado com isso, não. Meu negócio era zoeira, festa e cervejada, bagunça e até outras coisas mais. Mas aí um dia eu resolvi me encontrar. E eu fui parar dentro de uma doutrina que segue uma religião, né? Uma religião, exatamente. E aí lá eu comecei a fazer mudanças e um dia aconteceu um fato e eu resolvi de lá para cá não tomar mais bebida alcoólica, não comer carnes, evitar algumas coisas que eu acho que não é bom para o organismo humano, e aí eu fui fazendo essas mudanças. Por opção própria? Por opção própria. Não teve orientação nenhuma de ninguém, não. E foi fácil ou foi difícil fazer essas mudanças? Então, tem que ser radical, né? Tudo na vida, às vezes, porque é o hábito que vai fazer a mudança do seu destino, né? Do seu futuro, né? Então, primeira coisa que eu tive que alterar, infelizmente, foi na época trocar de encontrar com os amigos, né, cara? Porque a nossa turma era só cerveja e churrasco, né? Então eu não podia ficar encontrando com os caras, porque senão os caras me instigavam a querer que eu bebesse e comesse carne ainda, né? Então, como eu estava focado no lance doutrinário, eu comecei a ir todo dia para a igreja, cara. Então, todo dia para a igreja, para que eu não caísse de encontrar... Na tentação. Não tivesse jeito. Até eu estar realmente sabendo que é isso mesmo que eu queria. E não, Guilherme, isso não é mole. Principalmente para quem comia carne todo dia, bebia todo dia. Você parar assim, cara, não é fácil. É difícil, né? A bebida fácil. acaba sendo um vício, né? Mas a carne, não vou falar de vício, mas é uma coisa que faz parte da sua rotina que vem desde criança, né? Então, você tirar isso da rotina de um dia pro outro tem que ter muita opinião, né, cara? E eu vou dizer pra você o seguinte, no início ficou até esquisito, secou o corpo assim, sabe? Os caras até tiravam sarro, falavam que eu tava doente. Você deve estar idético e tal, né? Ficava brincando dessa forma ainda, né? Porque secou, a pele parecia que tinha desgrudado assim, sabe? Ficou esquisito.
Mas depois foi voltando ao normal. Normalizando. Foi voltando ao normal. Tanto é que quando eu comecei a fazer a atividade física, eu estava com 76 quilos, 77 quilos mais ou menos nessa época aí. Entendeu? Weber, e o que motivou essa mudança na sua vida? Que ponto foi que deu esse estralo, essa virada de chave? Você fala em virtude da corrida? Então vamos lá. Aí, vindo aqui, comecei a fazer essas corridinhas aí e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou me inscrever. Eu faço doação para uma instituição em São Paulo, que é o GRAAC, né? Então eles têm uma corrida todo ano lá. Muito famosa. Aí eu falei, eu vou na corrida do GRAAC para ver. Aí resolvi ir. Isso foi em 2018. Primeira corrida que eu resolvi ir, que eu paguei uma taxa, né, para participar, né? Inscrição, que a gente fala. Fui lá, fiz. Ainda brinquei que eu consegui fazer 47 minutos, 10 quilômetros. Eu falei, caramba, até que tá bom para quem, né, começou aí. Muito bom, muito bom. Mas não tinha relógio, não tinha nada. Eu sei que os 47 porque pegou lá depois no final, lá, o né? resultado, certificado. Isso. Aí, beleza. Aí comecei a continuar aqui. Aí, a convite de uma aluna aqui, da GRAI, ela pegou e falou assim, vai, você não quer correr lá no grupo lá da GRAI? Ela falou, Guilherme é muito legal, tal, papá. Tá bom. Aí ela foi e me inscreveu na corrida do Açaí, daquele mesmo ano, 2018. É uma corrida que acontece no horário da tarde, né? No fim do dia. Isso, no fim do dia. Aí eu fui e participei lá. Mas assim, não tinha relógio, não tinha nada. Fui lá mais uma vez. E a partir daquele dia, eu comecei a vir os finais de semana, a convite do Guilherme. Não, vem aqui com a gente, não tem problema. Isso aí foi... Acho que a corrida do Açaí é agosto que acontece, não é? Outubro. Outubro, então. Aí eu comecei a vir todos os finais de semana, de sábado, fazer a corrida com a galera, né? Junto aí amizade aqui, amizade ali, foi correndo, ficou. Quando foi em fevereiro de 2019, aí eu adquiri relógio, né? Aí eu fiz a inscrição na equipe. Aí a coisa ficou mais orientada, mais séria. Aí o negócio ficou mais louco, como diz. Aí o negócio fica mais louco, né? Weber, como, fazendo uma retrospectiva, como você vê o Weber antes da corrida e o Weber agora atual, correndo? Então, vamos lá. Tem 2 pontos legais, né? Porque eu falei antes, né? Que tudo na nossa vida é interessante quando você quer praticar aquilo com... Qual a finalidade? Porque quando fala assim, você só está preocupado porque quer ficar com o corpo bom, corrida, magrinho. Meu, gente, não é só isso, cara. O mais interessante chama-se disciplina. E é legal que o negócio de disciplina, ele vai servir para todas as outras coisas, cara. E tudo na vida, né? É muito engraçado, porque ele vai te trabalhar para tudo, né? Então, eu criei alguns hábitos, né? Hoje, a gente, através da orientação aí do Guilherme, a gente faz 5 dias de corrida, né? 2 mais leve e 3 mais pegadinho aí. E que todo dia a gente acorda cedinho, né? E vai fazer a corrida, cara. É um hábito. Eu já não sei mais hoje como mudar, né? Já aconteceu, já ficou isso daí, é uma rotina. Já está impregnado. Uma semana que muda assim é até estranho, porque você está acostumado com isso. É lógico que o nosso corpo, se a gente abandonar, ele é preguiçoso. Daqui a pouco ele não quer voltar mesmo. Mas é um hábito que a gente cria e aí vai acontecendo. É importante, é uma disciplina. E isso muitos desistem porque não conseguir adaptar essa disciplina. Não é nem o que, porque eu não consigo por parte pessoal, é porque não se adaptou. Porque se adaptar vai conseguir. Pode não conseguir correr igual um, igual outro. Porque eu me lembro que lá no começo eu corri muitas vezes com alguns amigos aqui do grupo que a gente até conseguia chegar um pouquinho mais forte que o cara. Hoje o cara está muito mais forte que eu. Outros que... Então cada um tem o seu momento e vai chegar num patamar. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, é isso aí. E Heber, você falou que você não se vê hoje sem a corrida, como que é isso? Ixi, cara, isso é punk. É engraçado, porque eu virei motivação, né? Durante a semana, eu fico lá em São Paulo, trabalhando lá, né? E eu vou na academia. Hoje se formou um grupo, né? Lógico que tem uma colega lá que é professora também e tal, mas se formou um grupo de gente que corre por causa que eu iniciei, né? Eu comecei a correr lá, o pessoal via, começava a chamar um, chamar outro. Aí eu vi que muita gente não queria correr. O que eu fazia? Tinha um escadão
Aí eu falava, vamos pro escadão, né? Aí as pessoas até iam pro escadão. Às vezes não queria ir para correr, porque tem gente que ia, não, correr não, correr não. E ia pro escadão. Então o escadão incentivava. Aí as pessoas iam para esse escadão que tinha 106 degraus, né? Então a gente ia lá e depois dava uma volta, né? Dá uns 300 metros, assim, mais ou menos, correndo, leve, e subia de novo lá no escadão. Aí começou a criar hábito de começar a galera também fazer, vamos fazer mais uma corridinha, tal, não sei o quê. E hoje, lá no pessoal que Hoje corre lá... virou um tribo, né? Uma comunidade. Tem uma galera lá que corre e, assim, todo mundo fala. A gente tem que falar porque foi o Weber que deu esse início, né? Eu já tentei até escrever lá no Strava, lá onde eu faço a corrida lá, colocar lá que lá é o percurso do Weber, né? Que foi eu que fiz o percurso lá. Então hoje tem uma galera. Hoje fica gente correndo lá depois nesse local ainda que eu vejo, às vezes mais tarde, que a gente vai cedo, né? Depois eu passo mais tarde lá e tem gente fazendo. Virou um point. Virou um point lá. É, legal. E como você se sente ser motivador dessas outras pessoas? Então, principalmente se for um lance da motivação, de ajudar as pessoas a tentar... Porque, assim, é engraçado. A atividade física, ela pode ajudar as pessoas a se livrarem de vários tipos de problemas, cara. Vários tipos de problemas. E a corrida em si é uma das mais fáceis para a pessoa entrar numa atividade física. Ela vai devagarinho ali, não precisa muita coisa, a gente sabe. Depois fica. Preciso comprar um tênis, preciso não sei o quê. Mas no início, se o cara quiser, o que ele tem em casa, ele sai. Já dá certo. Você entendeu? Ele vai e sai. Então, ele já começa assim. Então, não é difícil. Começa uma caminhadinha, depois faz um trote, dá uma corridinha. E é assim. E eu vejo no seguinte aspecto. Pode ajudar a pessoa a saírem até de momentos muito difíceis da vida dela, que a gente vê que a sociedade está com algum problema, né? De tantas pessoas que ficam sofrendo por depressão, isso, aquilo, e a corrida ajuda mesmo se o cara... Ajuda demais. Então eu fico feliz quando eu tô lá, sabendo que eu fazendo dessa forma, eu posso ajudar pessoas que podem estar numa situação dessa, poder melhorar a vida dela, né? Através de uma coisa simples, né? Do esporte. Ô Weber, e falando de você agora, qual é a sensação que você tem quando você tá correndo, assim? Guilherme, esse negócio da sensação, tem dia que dá uma sensação que parece que você vai morrer. Depende, né? Perguntar qual tipo de treino, né? Assim, cara, eu vejo sempre como... tem uma coisa que chama-se superar, né? O superar, ele é muito, muito legal, porque... Eu sempre digo, eu não estou preocupado se vou conseguir chegar em primeiro ou não, da minha categoria ou não. Eu estou preocupado em superar a mim. De saber que todo dia eu consigo superar mais e mais o que eu sou ontem e hoje dando melhor. É isso. Então eu penso sempre assim, dessa forma, Guilherme. O resultado é consequência. Se tiver que ser, como vem acontecendo algumas vezes, obrigado, é isso. É dessa forma, né? Legal, e conseguiu algumas premiações individuais, né, Heber? Isso é legal. E isso também motiva a continuar treinando? Vixe, aí dá mais ainda, né? Dá mais ainda, porque eu me lembro que eu falava assim, poxa, Guilherme, será que um dia eu vou conseguir fazer no pace de 4 o quilômetro, né? Aí você falava, não, com treino é capaz, né? Não são todos, né? Depende da biotipo e tudo mais, né? Mas eu via que comigo eu poderia ter essa... Poderia chegar, e chegou, né? Isso, então engraçado, eu falava isso aí, brincava, e aí deu para chegar, né? Só que assim, agora eu não sei, parece que estagnou, né? No número aí parece que não vai mais, mas tudo bem, eu aceito também, não é assim. Mas tem que continuar para pelo menos manter nessa média, né? Mas eu falo, às vezes não é só um número, né? Porque a gente gosta há mais de 5 anos com assessoria e você tem uma performance mais velho hoje do que você não tinha 5 anos atrás. Exatamente, né? Então, tipo assim, tem melhoras, às vezes não no número, mas em outras coisas que a gente não consegue enxergar, mas isso acontece, né? Aí você que tá aí pra... É pra isso que nós estamos aí numa assessoria, né, meu? O cara tá enxergando essa parte aí. Então, vamos lá. Teve a SP City às 3h17. Isso. Então vamos dizer que você foi ultra antes de ser maratonista, né? É verdade, eu fiz os 47 antes. Mas daquela forma que a gente falou, né? A gente foi fazendo as paradas, né? Cada volta lá. Eu não lembro bem o tempo, mas eu lembro que o
O pace deu 5:15, né? Deu legal. 5:15, né? Dos 47. Muito bom. O problema de fazer esses eventos é muito legal pela parte filantrópica do evento, mas cada ano que passa vai ficando mais difícil, né? Porque vai aumentando os quilômetros, né? Se fosse agora 5:2, aí teria que fazer diferente. Ao invés de ser 5:2 quilômetros, 52 minutos, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas assim, foi muito engraçado, porque depois que eu fiz isso, muita gente do grupo falou que ia fazer, mas até hoje eu não vi ninguém mais tomando. Não, teve vários que fizeram, e agora a gente tá com um projeto também, agora eu acho que de uma moça que é 23, acho que 24 quilômetros. Eu sempre gostava também no dia do meu aniversário fazer um desafio ou correr a minha idade. Tô com 36, mas cada ano tá ficando mais difícil, né? Daqui a pouco é maratona todo ano, né? No dia do aniversário, né? Mas nos últimos anos não deu não. Ô Weber, e experiência bacana aí, passou por várias distâncias, assim, por todas da corrida, né? E hoje, qual a sua distância favorita de correr? Então, hoje, por incrível que pareça, eu gosto de correr os 5, Guilherme. 5 eu gosto de correr os 5 porque eu quero tentar sempre chegar lá entre os primeiros da minha categoria. Então, eu tô nessa pegada, 5:10, né? Entendeu? Então, as provas mais curtas, o coração mais na boca ali. Isso. Gosto amargo, como vocês falam, né? Gosto amargo na boca. Isso é normal. E qual foi a experiência mais marcante, assim, das corridas que você já fez? Não precisa ser prova, tá? Porque, por exemplo, o Romero, você fez sua primeira maratona, não é uma prova teoricamente oficial, é um desafio. Você teve aí a parte do seu aniversário. Mas o que te marcou bastante, assim, em algum momento da corrida, assim, algum desafio ou prova? Puxa, eu, como eu falei, eu não fico muito vidrado nessas ideias de ficar assim, fotografando aquilo, gravando e tal, né? Mas Guilherme, eu acho que assim, acho que é a primeira vez que a gente pega o pódio, cara. Que você olha lá, pô, chama seu nome lá, entra, acho que é o marcante. Eu vejo que os amigos, quando chegam em primeiro aí, cara, puta, acho que isso é o mais legal. Porque você vê que tudo aquilo que você vem trabalhando... Tá dando certo. Tá dando resposta, né, cara? Putz, isso é o melhor, cara. Entendeu? Eu acho que isso é o melhor. Indiferente de qualquer história, né? No meu caso, eu acho legal quando chama lá, você vai receber o troféuzinho lá. Isso é legal. Show. E o primeiro troféuzinho foi numa corrida que foi feita lá pelo Bike Hotel. Era um desafio do Bike Hotel, que na verdade não era quilometragem, ele fez baseado em milhas. Milhas, era isso. 5 milhas, 5 né? 5 e 10 milhas, né? Que o Guido colocou lá dentro dos terrenos lá, que hoje está tudo... né? Hoje já pavimentou tudo, né? Mas era uma prova trail. É isso, a gente fez lá e tal, e aí, por incrível que pareça, né? Eu peguei dos 10 milhas, eu fiquei em primeiro lá da categoria. Ainda tinha outro cara lá que ficou achando que era ele, aí quando o filho saiu me chamou, ele ficou até estranho assim, mas foi a primeira, cara. Foi a primeira. E eu tinha pouco tempo de graia ainda. Legal. E o que você... Você já parou para pensar assim, ou já teve alguns insights de algum desejo de fazer algum desafio, alguma prova? O que você pensa pro futuro aí? Cara, no momento eu não pensei nada assim ainda não, Guilherme, mas de repente, né, pode dar uma... Tudo é normal na nossa vida de acontecer, de você falar, vou querer fazer uma mudança, né, disso, ou acho que legal fazer isso. Perante o lance da corrida, no momento, não. Eu não sou igual a galera que gosta, vou para Chicago, vou para... Né? Não tem essa pegada, não. Não tem essa ambição. Não tenho, não. Mas se amanhã a gente não sabe. Né? De repente a gente vai ficando mais experiente, aí a vida dá uma outra guinada, né? Outra mudada. Vamos fazer agora lá nos Estados Unidos, vamos lá para a corrida da Disney, isso aí, de repente a gente não pode acontecer isso. Nada é impossível, né? Deixa rolar. O legal, assim, que eu vejo no Weber como professor é que ele gosta muito mais de treinar do que de fazer prova, né? É engraçado. Esse negócio de treino é legal mesmo. Eu treino mesmo, eu não falho, é difícil falhar, cara. E a planilha dele é verdinha, todos os treinos realizados. E eu também sou uma pessoa que gosto muito de treinar, gosto muito também de participar dos eventos, isso pra mim é muito legal. Mas eu gosto demais também de treinar, de fazer meus treinos. E quando eu vejo
atletas desse jeito, eu fico muito feliz. Porque eu tenho aqueles também que não gostam de treinar e só gostam de ir pra prova. Entendeu? Que também não tá errado, né? Cada um tá na Não sua. é que não tá errado, né? O objetivo é outro. O objetivo é outro. Mas o básico tem que fazer, né? Tem que... Igual você falou, a primeira meia que você não se preparou não foi tão legal o pós, né? Isso, exatamente. Então, assim, às vezes a gente também tem uns alunos que falham bastante por N motivos, tá? E gostam também de estar fazendo provas. Não é um julgamento pra ninguém, não, mas a gente precisa achar um equilíbrio, né? Entre treino e fazer prova, né? Mesmo porque você... Qual foi o objetivo de você procurar uma assessoria, né? Eu penso assim, se você... Bem claro, né? Se você tem o intuito de ir para uma prova só para ir numa prova, para que precisa da assessoria? Né? Não tem lógica, Porque hoje vai lá. você entra, você faz a inscrição, não te cobram nada, não te cobram condicionamento, performance, entendeu? nada. Não vai ter ninguém, cadê a planilha, tal. Então, veja, é da pessoa, né? Sim. Nada de crítica, mas cada um, né? Eu acho bonito, tipo assim, que nem o Guilherme coloca uma estatística, às vezes, lá, ou ele, a Carol, sei lá, né, nos treinos lá. 1h06 tanto. Aí, poxa, quando eu vou lá e terminei, porque a gente não tem como controlar, né? O relógio, ele vai lá, tal. Aí, quando chega no final, tá batendo Certinho. Praticamente igualzinho, mudando segundos ou não. Só muda o TSS alguma vez, alguma coisa, mas do resto, tudo perfeitinho. Aí eu falo, aí eu escrevo assim, aí o coach gosta, né? Porque fica tudo certinho, igualzinho, né? Gabaritou. É legal, gabaritou, é legal, cara, é legal. Isso eu costumo fazer, mas assim, não é porque eu quero fazer, não, porque eu olho lá, ó, correr na média tal, então eu vou naquela média, eu vou lá, eu olho e faço. Mas isso também é uma questão de disciplina, né, Eber? Você receber o treino, você respeitar o processo de treinamento, porque você também que corre 5 vezes na semana, você é uma porcentagem pequena da equipe que faz isso. Então, são as 5 vezes na semana direcionado mais para quem busca performar. Isso mesmo. Entendeu? Então, é uma pegada diferente de treinamento. E se você erra em um treino, provavelmente você vai pagar o preço no dia seguinte, né? E paga. Porque no dia seguinte você já tem treino de novo. Mesmo você não leve, tem treino. E no dia seguinte tem de novo. E assim por diante. Então, quando a gente busca performar, inclusive no podcast anterior, a gente falou com o Ney da bike, o Ney do ciclismo, Sim. né? E o monstro da bike, o monstro da bike. E ele tem um volume semanal gigantesco. Então, aqui é uma coisa fora do trilho que vai pagar o preço nos dias seguintes. E olha que vocês levam jornadas dupla, tripla, treino, trabalho, família, religião e assim vai, né? E Eber, como você usa a corrida no seu dia a dia, né? Como isso favorece você no seu trabalho, assim? Porque você sai ali da corrida e vai trabalhar. Você é mais produtivo, menos produtivo, chega mais animado, menos animado. Porque às vezes a gente tem companheiros de trabalho, tem em todo lugar, né? Às vezes companheiros de academia, às vezes tem a pessoa que é mais fechada, outra é mais emburrada, outra é mais divertida. E como você vê a corrida nesse aspecto? Olha que legal, eu já sou um cara super animado da pessoa, né? De já chegar agitando, né? E em virtude dessa razão de logo cedo acordar, correr, academia e tal, aí você já tá no pique, né? Quando você já vai pro escritório, poxa, eu chego lá no escritório às 9, eu acordei às 4. Eu fui correr às 5. Então, quer dizer, já tá 5 horas direto já. Então o negócio já tá pegando. Então, às vezes, eu chego até a ser um pouco chato com isso, porque às vezes as pessoas ainda estão bocejando e eu tô lá monstro já, né, cara? Que já foi o dia inteiro, né? Já praticamente 5 horas direto já tá na vibe, né? Então é normal. Então isso acaba sendo motivador, né? Porque muita gente fala, pô, eu queria fazer igual a você. Eu queria fazer igual a você. E todo mundo que fala, eu queria fazer igual a você, vambora. Vem junto. Vambora. Tem um cara que tem uma padaria de frente lá, que a gente sempre corre, e até brinco, que toda vez ele fala, eu chamo ele, né? Aí ele fala, ele brinca comigo, no carnaval, que negócio ele falou, no carnaval eu vou, né? No São João eu vou. E já tem
4 anos que ele vem falando assim, eu brinco com ele sempre Vem lá, achando as né? datas. É isso, e eu fico brincando com ele. Não sei se um dia ele vai mudar o hábito dele ou não, mas assim, eu sou incentivador, cara. Eu incentivo mesmo as pessoas a praticarem atividade, principalmente tô ali na corrida. Né? Passa um outro ali de manhã, pô, puxa, já tá cedo aí, já tá desse jeito, né, cara? Então, vambora, vamos aí, eu vou chamando, vem, é só vir, vambora, porque já tá a galera lá, né? Como eu corro com os treinos mais rápidos, então as pessoas vão lá e correm com a galera, é legal, pelo menos já tem a turma. Essa semana mesmo tem um colega meu que vinha falando vários tempos, eu quero ir lá. Semana passada ele ligou pra mim, amanhã tem corrida, eu falei, você tá na sua casa aqui, da sua mãe? Ele falou, tô. Falei, 10 para 5 eu tô aí. Pô, toda hora ele fala, eu vou, e nunca vai. Falei, 10 para 5 eu tô aí. Pronto. Acabou a graça, filho. Peguei ele, agora ele tá indo. Então, quer dizer, é incentivo, cara. O cara toda vez, eu vou. Então, peguei ele. Falei, eu tô buscando você. Peguei o cara, botei e levei lá. Aí. Esse incentivo, Weber, é um incentivo direto. E o incentivo que você não consegue ver, não consegue mensurar. Isso. Só de ver a galera correndo ali. Como você se sente quando isso acontece? Porque assim, às vezes isso vai chamando a atenção, né? Chama. Não é só postar em rede social, não é, mas assim, o fato de vocês ter formado uma comunidade no bairro ali, ter formado um grupo ali no bairro, um clube ali no bairro, isso vai chamando a atenção, vai motivando. E você foi idealizador desse grupo, né? Um dos cabeças que assumiu e hoje motiva muita gente. E quando você vê a atividade física inserida nessas pessoas, como você se sente pessoalmente assim? Cara, isso não tem valor que pague, né, Guilherme? Não tem, cara. Porque assim, como eu consigo mensurar até onde alcançou, né? E quando alcança, também eu não consigo mensurar, cara. Fica uma situação muito louca, né? Porque de 1 hoje é o quê? 15, 20? Não, o grupo tá com, acho que corre em média, 15, 12 por dia, assim, mas tem uns 30 pessoas lá já. Tem umas 30 Tem pessoas. umas 30 pessoas, cara, que vão revezando e tal. Tanto que incorporou? Fora alguns que vieram 1 ou 2 vezes, depois não vieram mais. Então, assim, tem lá umas 30... Só pra você ter uma ideia, tem um caso muito interessante que aconteceu lá. Teve uma jovem que ela queria entrar para a polícia militar. Então, ela precisava fazer corrida, porque lá... fazer o TAF, o teste de 12 minutos. O que ela fez? Ela soube do nosso grupo lá, ela começou a ir lá. E eu, falando com ela, você consegue, porque ela tinha uma dificuldade, cara, por correr. Ela parava e falava, se você fizer isso, você não vai passar. Você tem que ter persistência. E eu falava com ela sempre, cara. E assim, eu não conhecia ela apareceu lá, né? Acho que pegou pelas redes sociais, ou amiga de alguém que estava indo lá, e começou a ir com a gente. Aí ela ia junto com acho que é noivo dela da época, namorado, sei lá, eles iam juntos. E ela depois entrou na polícia. Ela passou no teste, tudo. Então ela foi lá e ela tinha muita dificuldade. Ela começava a correr, parava. Ela falava que sentia falta de ar, tal. Eu falei, se insistir, falei, você precisa procurar até um médico, falei pra ela. Porque de repente pode ser uma coisa mais grave. Mas eu falei, eu acho que talvez é preguiça. Aí ela começou tal e conseguiu, cara. E ela passou na polícia militar. Porque tem um amigo da gente que corre lá com a galera lá também, que é um grande incentivador, é um grande incentivador nas redes sociais, está sempre com a gente lá também, que ele também é um policial militar. O Fábio é um cara incentivador nato, Guilherme, nato. Inclusive, esses dias ele foi para São Silvestre, para trabalho, e ele ficou num ponto lá, e todo mundo que passava, ele cumprimentava, né? Abraçou um, abraçou outro, e essa filmagem dele, até o governador, na página do governador, reproduziu, cara. Muito legal, falando, olha o incentivo do Cabo Santana, né? É um amigo que está lá com a gente, está sempre correndo lá, né? Então isso é muito legal. O Fábio, ele não sabe o que faz, ele ganha também, porque ele também é personal, né? Sim. Mas o foco dele é incentivar, cara, as pessoas. Incentivar. E lá na polícia, cara, ele é um cara que faz os caras fazer barra, puxa, tal, não sei o que, ele direto. Ele dá aula pro TAF, que vale e tal. É um cara incentivador, né? Teste de aptidão física. E eu me vejo nessa pegada, não igual o Fábio, porque o Fábio é mais forte, né, meu? Eu sou mais fraquinho, entendeu? A mesma pegada. Muito legal, cara. Weber, e eu conheço sua história, né?
A gente nem falou muito dela, mas se você quiser colocar aqui, quiser se abrir um pouco também. Mas essa vida sua que nasceu na periferia, cresceu na rua entre aspas, Sim. né? Brincava bastante na rua, depois se deixou levar um pouco com as questões de mais influências aí. E como você vê você lá atrás hoje e hoje como pai, tendo uma filha, como você faz esse link? Muito legal, Guilherme, porque assim, a gente... Vamos lá. Primeiro, princípio. Apesar de morar na periferia... Isso não justifica, né? Papai e mamãe sempre foi pessoas muito certas, sempre direcionada, né? Sempre deu o caminho. Se um momento ou outro esse louco aqui de se perdeu tal, foi por livre, minha espontânea culpa vontade mesmo, né? Então a gente, uma hora ou outra, a gente acaba achando que aquilo que é legal, isso que é... Então a gente entra na onda e vai que vai, né? Então, um dia a gente, ainda bem que teve um pequeno despertar, e aí a gente faz aquela radicalização da mudança, né? Que isso foi essencial. Mas isso serviu muito como experiência que eu utilizo isso em todo momento, cara. Quando eu vou trocar uma ideia com um jovem hoje, a primeira pegada que eu falo é isso, cara. Não precisa nada disso. Então essa pegada eu também trabalho com a minha filha. Falo para ela, não precisa de nada disso. A gente acha que precisa disso, daquilo, bobeira. Mas é porque a gente acha que precisa. É igual falar a gíria. Como tá no grupo, todo mundo quer falar gíria, porque todo mundo fala, né? É igual assim, num grupo de corrida, vai falar os termos do grupo de corrida. Então, quando você está num movimento ali, você quer também fazer parte daquilo. É engraçado. Isso faz parte do ser humano que quer viver em grupos, né? Quer viver numa sociedade, viver em grupo, é normal dele. Então, ele quer se adaptar àquilo ali que está acontecendo. Mas em virtude de você fazer uma mudança da sua vida e enxergar o que realmente tem valor, porque você enxergar com moeda, dinheiro, matéria, não é a mesma coisa. O que é importante, o que é valor. Então, é isso que eu sempre hoje trabalho, Guilherme. O que é valor? O que realmente é valor? E eu não abro mão de valores, cara. Valor é uma coisa assim que... não tem como você largar. Porque pelos seus relatos, o que acontece, muitos que estavam em situações como você, talvez hoje nem existe. Entendeu? A realidade é clara, eu também nasci em periferia. E eu com 36 anos, hoje eu vejo amigos da época de infância, colegas da época de infância, que estão num cenário totalmente opostos. Então, quando a gente... eu gostaria que fosse mais, mas são poucos que conseguem, dentro de uma situação, vamos dizer assim, dentro de um túnel escuro, achar a luz, entendeu? Então, assim, quando a gente acha essa luz, cara, é exemplo, né? Isso, e isso vai refletir, Guilherme, para tudo, cara. Isso reflete para tudo, até que a gente que hoje que é empreendedor, a gente tem uma visão diferente, cara. Até porque a gente tem uma visão um pouquinho amplificada de como deve trabalhar com aquelas pessoas, porque até mesmo a gente foi igual. Já viveu, Você né? entendeu? Então, assim, isso é assim, valorizar o que você já teve contigo, isso é importante para você poder valorizar quem está hoje na mesma situação. O ruim que hoje é bom, né? Que é a bagagem ruim, isso, a experiência negativa, que hoje é uma experiência positiva, né? A pegada é aí. E o que tem a ver isso hoje com o esporte? Tem tudo a ver, cara. É tudo a mesma coisa, é a mesma ligação. Por isso que eu falei, quando você põe uma disciplina, isso foi tudo em virtude de disciplina. Trabalhou uma disciplina, colocou qual que é o objetivo que você está buscando, aí já era, é para tudo. Trabalho, estudo, família e atividade física. É isso aí. Legal. E atividade física hoje na sua vida é essencial? Vixe Maria, agora tá assim, Guilherme.
Olha, o único dia que eu não tenho uma atividade física é segunda-feira. Olha que interessante. Até mesmo porque eu não consigo fazer na segunda-feira, tá? Porque segunda-feira eu estou voltando para São Paulo, então quando estou indo daqui para lá, trânsito, minha atividade física é eu ficar no volante aí dirigindo até São Paulo, né? Aí chega lá em São Paulo, trabalhar e tal, e normalmente, cara, segunda noite, ou eu tenho alguma atividade da igreja, ou eu não quero sair, cara. É engraçado, eu não quero, porque, é até injusto falar, mas entrar em São Paulo de manhã na segunda-feira pela Bandeirantes, tem dia que o negócio é punk, como diz, cara. É muito cansativo ali. Estressante. Tá? Então chega à noite, beleza, né? Então aí terça tem treino. Aí academia depois. Quarta tem treino, academia depois. Quinta tem treino, academia depois. Sexta tem treino, academia depois. Agora, aos sábados, a gente está fazendo eu e a esposa pilates e depois a gente vai para academia também, né? Aí domingo tem o longo, né? Então amanhã cedinho acorda para fazer o longuinho, né? Certo? Para poder voltar para cá, entendeu? Aí a segunda-feira a gente descansa, né? Tem que ter um descanso também, que faz parte. Legal, Ever. E vamos lá, levando essa experiência, essa bagagem que você trouxe pra gente, tanto a bagagem de vida, da mudança, do emagrecimento e hoje um atleta amador disciplinado, porque sua carga de treino é alta, não é baixa. Entendeu? Tem que gostar mesmo do que está fazendo para sustentar isso. Você sustenta isso há um bom tempo, né? Pós-pandemia, de lá para cá, eu acho que faz uns 3, 4 anos que você sustenta uma carga de treino nessa pegada. Primeiro, eu sempre peço para a galera aqui no nosso podcast deixar uma mensagem para essa galera. Então vamos trabalhar a mensagem em várias mensagens, vamos subdividir ela. Primeiro, essa galera que ainda não se encontrou em nenhum esporte, não importa se é corrida, se é ciclismo, se é triatlo, e principalmente que tem vícios aí. O que você pode falar para essa galera? O primeiro ponto é assim, vocês já pensaram em quando você chegar a uma idade um pouquinho maior? Como que você gostaria de estar? São pesquisas, tá? Não sou eu que estou falando. Quem não pratica nenhum tipo de atividade física tem uma certa tendência de amanhã precisar de muitas pessoas para cuidar de você. E as últimas pesquisas apontam que você aumenta o tempo de vida em 30%. Então veja, não é Eber que está falando, sim, não é Guilherme, são pesquisas. Existe um caso ou outro que sai dessa curva, esporádico, né? Existe, então veja. Por que isso? Antigamente a galera, eu posso falar, por que a galera antigamente era um pouco menos obesa, né? As pessoas no passado eram menos obesas, e viviam mais em termos, né? Hoje vive mais por causa da ciência, mas eu digo assim, viviam mais com menos ciência. Por quê? As pessoas não tinham comodidade. Hoje o cara sai daqui ali, ele não vai a pé. Ele não tem o carro, ele pega um Uber, né? Se não tem como pegar um ônibus, ele vai com um Uber e assim vai. Então a sociedade ela ficou mais tranquilinha, não tá andando como... Eu me lembro que para ir para a escola, eu andava 1 quilômetro e pouco, né? Hoje, a turma não vai mais para a escola andando. É van escolar, tem tudo. Pai leva, até as pessoas que são de menos poder aquisitivo, o governo fornece o transporte. Então, a gente está vivenciando um momento que a sociedade está mais apegada hoje a ficar onde? Sentadinho, e hoje com o advento da tecnologia, sim, celular, ficar o tempo todo ali, e a atividade física ficou um pouco de lado. Ainda bem que está vindo um progresso muito grande aí, que virou um avassalador, né, de montar academias, encheram de academias, né? Todo lugar está lotado de academias. Hoje mesmo, que eu passei em frente à academia aqui de Americana, estava lotada, às 6 horas da manhã, lotada, 6 e pouco. Que eu fui no Pilates às 7, estava lotada, a Gaviões estava lotada. Falei, tá vendo? 6 e pouco da manhã no sábado, lotada a academia. Porque assim, quem está com vontade de pensar amanhã como vai ser, não precisa, gente, buscar performance, não. Que a gente acha, vou à academia porque eu quero ficar fortão. Não é nada disso. Você tem que pensar o seguinte, a criação de músculo para resistência do seu corpo físico
que sem músculo os ossos, não vão suportar. Então é isso. Então o primeiro ponto é o que você está pensando para o seu futuro. Pratique alguma atividade física já. E essa mudança de hábito para quem é gordinho hoje? Porque assim, eu vejo muito isso na realidade, e, às vezes no começo não é prazeroso, né? Porque incomoda, atrapalha. E você já teve nessa posição. Qual que é a dica que você dá para essa galera? Então, Guilherme, mas é engraçado falar isso, que até hoje, vamos supor, eu não vi minha planilha de amanhã ainda. Eu não sei quanto que eu tenho que correr. Mas até hoje, às vezes, olha, eu corro direto, gente. Tem dia que domingo de manhã eu olho lá, tem lá 1h40 de corrida. Aí, eu até brinco, né? Que nos desenhos animados a gente tem o anjinho, né? E o capetinho, às vezes, lá que fica, Sim. não sei o quê. Cara, até comigo, às vezes, fala, pra que você precisa fazer tudo isso? É engraçado. Então, se você não tá na pegada, imagina você que tá iniciando, cara. Se você não tá na pegada, você vai desistir. E comigo faz isso. Garanto que todos os outros amigos nossos aí do grupo têm isso. Tem momento de não querer fazer. Né? Tem isso. Porque você levanta lá, você faz. Aí, pra que você fala, tá 1h40? Não precisa, faz 1h10 só que tá bom. Então, é engraçado. Você já correu a semana inteira. Né? A gente sofre isso até. Então, o que eu digo? Você que precisa um pouco mais, que você quer voltar a ter, uma estrutura mais, assim, menos obesa, cara, a pegada é essa, não desista, vai em frente, muda o hábito e muda também a alimentação, senão não adianta, tá? Tem que fazer, tem que seguir outra pegada. Caminhar junto, né? E às vezes, dependendo de algumas pessoas, precisa até trabalhar o psicológico também, tem alguns que tem outra pegada, mas o forte é a atividade física com alimentação. Beleza, Ever. E qual a mensagem que você deixa pra essa galera que tá assistindo a gente? Galera que está assistindo o GraiCast, parabéns por dar a oportunidade de ouvir uma história que nem a minha, de outros amigos aqui, tá certo? Que são exemplos para que vocês possam também ter essa superação. Acho que a pegada é aí. Aqui ninguém, acho que tem certeza, mesmo que trouxe vários troféus, tudo que foi, ninguém trouxe isso para parecer, não. É para mostrar a superação que cada um conquistou. Superação pessoal, né? Isso. De pessoas normais. Isso, porque é isso mesmo. Que também passa dificuldades do dia a dia para treinar, para fazer tudo e estão ali persistindo, né? É isso aí. E nunca desistir, cara, porque é difícil mesmo. Teve um período que a gente teve a inflamação de pubis, né? Cara, não é fácil. Eu fiz o quê? Diminuí a corrida e fiquei andando. Porque se você não fizer nenhuma atividade, né, parecida, eu comecei a andar, fiquei andando. Não dava para correr? Vou andar. Fiz os tratamentos que precisava fazer e fui andando, até as coisas ficarem prontas para poder correr novamente. Assim. E hoje tá tranquilo. Hein? Até tem uns caras do grupo lá que brinca assim, o tio aí nunca machuca, né, pessoal lá, né? Só ele que não machuca, a gente corre um pouquinho aí, dói isso, dói aquilo. Nunca... Cara, é que assim... Tudo é o quê? Disciplina, é treino. Mas pode acontecer uma hora ou outra? Pode, porque o corpo é uma máquina, né? Sim. Mas se você pratica os treinos, faz sem abuso, como está orientado, é difícil ter alguma lesão. É difícil. Pode acontecer, mas é difícil, cara. Legal. E nessa do corpo é uma máquina, a gente precisa cuidar do corpo, né? Isso que é importante, o descanso, a alimentação. Descanso na segunda-feira. Fazer o treino corretamente. Mas é legal, porque esse descanso seu de segunda-feira é um dia que você encaixou na sua rotina, né? E o descanso, como diz, né? E é real, ele é treino, né? Descanso faz parte do treino. E até um dos personagens aí mais antigos do Brasil, né? Inclusive foi do Ayrton Senna, no Cobra, ele... já falava naquela época que a gente só pode dar o estímulo se a gente estiver bem alimentado e descansado. Não adianta a gente dar o estímulo que ele é melhorar sem ter energia para isso, que o negócio não vai fluir. Uma hora vai pifar, né? O carro, na hora que acaba a água do carburador, o que acontece?
Ah, não tem jeito, vai ferver. Entendeu? Isso aí é Então, normal. assim, o corpo humano é a mesma coisa, né? Weber, e um bate-bola agora de respostas rápidas relacionado ao que a gente conversou e também à corrida, tá bom? Vai lá. E respostas curtinhas ali para saber qual é o perfil de corredor que o Weber é. E vamos lá. Weber, qual o tipo de treino preferido seu? Longo, fartlek, ritmado? O que você gosta? Que você olha na planilha e fala assim, yes, hoje tem esse treino. Acho que a gente não faz yes pra nenhum. Mas como eu falei, né? Se você procurou assessoria é porque você tá lá pronto para isso. É que é engraçado, tem dia que, nossa, o negócio sai bem. E tem dia que o negócio parece que tá... Como você falou, a água parece que tá faltando no radiador, Sim. né? Eu gosto do fartlek. Eu gosto daquele lance de diminui pau. E Eu acelera. acho legal. Legal. E durante a atividade física, principalmente essa atividade física mais prolongada, quando você está treinando mais para endurance aí, você prefere durante a atividade coisas mais sólidas para repor energia ou coisas mais líquidas? Eu sou engraçado, porque eu não sigo nenhum padrão nesse sentido aí, viu, Guilherme? Come o que tem na fruteira. Eu sou mais raiz, eu acho engraçado. Antes até comprava gel, tudo, não. Olha, hoje, para dizer para você o que eu tenho levado, tá? Eu comprei, chama geleia, é uma geleia que é uma comida árabe, uma geleia árabe, entendeu? Eu tenho comprado essa geleia árabe, eu esqueci o nome dela, né? É uma geleia bem gostosa, doce, eu tenho levado ela, eu comprei uns pacotes dela, então eu levo, né? E como normalmente nos finais de semana que a gente vai correr, que vai fazer mais distância, então a gente dá aquela paradinha, né? Quando não tem que parar, a gente mastiga ela. Ela é fácil de comer tudo, então é show de bola, é isso aí. É o que eu tenho levado, cara. Legal, mas abre até um parênteses aqui, porque a galera precisa entender que não é o suplemento que vai fazer você performar, né? Porque no final da história, se você for estudar o ciclo do carboidrato aí, no final tudo vai virar açúcar, tá? Isso. Tudo que é carboidrato, no final, vira açúcar. Então, qual tipo de açúcar que você vai consumir, teoricamente, é isso, a pegada. Mas teve uma época que eu tava comendo as tal das rapaduras. As rapaduras. Aí eu quase morri com a rapadura, que eu entalei. Porque engasgou, na corrida, né? Engasguei, foi complicado, cara. Eu quase morri no 21 aqui na Avenida Silo ali, na corrida aqui. Aí engasgou, fiquei entalado lá e... Isso é uma dica até legal, né? Porque hoje a gente tem uns suplementos que facilitam um pouco a vida, né? Então se torna mais simples. Quando a gente vai consumir algo sólido e a gente está numa intensidade alta, a gente precisa tomar cuidado, porque a mastigação e a digestão vai ser um pouco diferente. E ela faz aquele melado, né? Sim. Aí aquilo lá desceu, grudou... Aí foi cruel. Aí eu fiquei entalado, eu parei na Silos lá, eu lembro. Aí eu comecei a bater e eu consegui vomitar. Aí jogou. Então, nunca mais rapadura. Rapadura não faz mais parte. Mas também dá... Foi a experiência. Tá certo. E os treinos? Quando esquece o relógio, treina ou volta pra casa? Olha, cara, eu já tive problema de esquecer o relógio, né? Aí eu não levo o celular. Quando eu vou correr de manhã, eu não levo, eu deixo em casa. Então, esqueci. Aí o que eu faço? Cara, eu deixo para fazer depois. Eu vou fazer à tarde. Porque eu tenho que colocar lá o treino. Então, como é que eu vou marcar depois? Então, eu faço depois. Eu não faço. Porque se não tiver o relógio, como é que eu vou fazer? Eu tenho que comprovar lá a planilha lá, né? Entendeu? Show. E agora eu vou fazer essa pergunta porque... Ele não falou ainda, mas... Qual é o tamanho de camiseta que você mais gosta? Ah, pronto. Eu só uso o P porque eu sou magrinho, esbelto, cara. É que fizeram uma piadinha no passado aí que eu escolhi a camiseta Baby Look, né? Aí os caras... Não, deixa eu falar. É que a gente... Ele tem um apelido aqui na equipe que chama Baby Look. É um apelido carinhoso. Mas isso é porque o Weber é magrinho, né? E as camisetas da prova, algumas são grandes, né? E ele tinha uma preferência por pedir o tamanho Baby Look, que era a menor camiseta que tinha na grade de escolha, né, Ever?
Aí ficaram com essa história de baby look aí. Mas tá tudo certo, tá tudo beleza. É melhor baby look do que gordo look, né? Então, tá tudo certo. Então é isso, Ever. Tem alguma coisa que a gente não abordou que você gostaria de colocar aqui e falar no podcast? Eu vou dizer uma coisa que é importante para quem quer procurar uma assessoria, tá? Eu não tô aqui para ficar pagando pau para você não, Guilherme. Mas assim, se você não precisa cortar não, tá? É isso aí. Se você quer procurar uma assessoria, procure uma assessoria que os professores também treinam. Tá certo? Não vai procurar assessoria, não estou desfazendo das demais. Se o professor não é exemplo, o que você pode esperar? E eu vejo para tudo isso, né? Show. Para tudo isso. Se você... Vamos dar exemplo. Eu falo lá dou orientações para as pessoas aonde eu faço parte religiosamente. Eu oriento elas lá. E aí eu faço ao contrário. Não pratica? Você entendeu? Eu vou e faço tudo ao contrário do que eu realmente prego lá. Então, assim, para você também dentro de uma assessoria, analisa. O Guilherme tá aí, ó, triatleta, gosta de fazer de tudo aí. Então a gente tem que isso. Inclusive no aniversário dele, ele nadou, bicicleta e depois eu ainda corri com ele. E só não fiz os 42 porque senão eu ia apanhar por causa do horário, né? Mas eu fiquei lá com ele até a terceira volta. Aí ficou faltando os últimos 7 quilômetros, que era para eu fazer também com ele, né? Então vejam, a importância é você ter um professor também que está na pegada. Ele também tem que estar junto, né? Isso para mim é muito importante. Eu vejo o cara junto ali na pegada, correndo, opa, porque ele também sabe da dificuldade. Show. Agora só falar, desculpa, não funciona, né? No meu entendimento, tá? Sim, legal, dá um bacana, mas eu tenho isso também como meta, né, profissional. E além de eu amar o que eu faço, eu falo que meu trabalho não é trabalho, né? Porque eu gosto muito do que eu tô fazendo e para mim orientar, correr, pedalar, nadar é um prazer. Eu tenho o privilégio de fazer o que eu gosto dentro do meu trabalho. Mas até por questões pedagógicas, de metodologia, também por conhecer, eu sempre me propus também a fazer as coisas para também sentir na pele a dificuldade dos alunos, né? Às vezes eu vou treinar um treino que eu coloco pro aluno, né? Aí fala, nossa, eu tô ingerindo meu próprio veneno, né? Tudo que eu passei pro aluno eu tô lá fazendo. Mas é importante eu fazer, porque eu sei ali mediar se aquele descanso é suficiente, não é suficiente, se aquela intensidade deu certo, não deu certo. Porque uma coisa é a ciência, outra coisa é a prática, né? A gente precisa das duas coisas, não anda sozinho, né? Igual mente e corpo, né? Você não tem somente só corpo, não adianta você ter um corpo preparado e uma mente ruim. E assim acontece também na teoria e prática, né? Então eu me coloco, fico até feliz por esse posicionamento, mas eu também me coloco nessa situação de experimentar para também poder ensinar, entendeu? E isso é muito bacana. Heber, então é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Foi difícil arrumar um horário pro cara aqui, mas aí conseguimos, né? Conseguimos a presença dele aqui. Muito obrigado. Parabéns também por essa rotina americana, São Paulo, manter os treinos. É difícil, a gente tem vários alunos que fazem isso. E a gente tira o chapéu para vocês mesmo, admira, porque vocês precisam não só de disciplina, algo a mais, a motivação a mais, porque realmente é difícil. Então, galera, esse foi mais um episódio do GraiCast, o podcast da assessoria. Você que está ouvindo ou assistindo, não esquece de deixar o seu like, clicar no sininho aí para receber as próximas notificações. Isso ajuda demais a gente fomentar o nosso podcast, ajuda demais também chegar a outras pessoas e mostrar que pessoas da vida real, do dia a dia, são capazes de fazer coisas extraordinárias, coisas muito bacanas. Nada mais é que o básico bem feito, tá bom? Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas as pessoas ouvindo, assistindo, elas vão poder se identificar e esperamos que também mais pessoas, mais academias ficam lotadas, mais grupos de corrida ficam
lotados, surgem mais academias, surgem mais grupos, que isso, quem tem que ganhar é o próprio indivíduo, né? A própria pessoa e a sociedade muito mais saudável, é o que a gente busca, né? Então, Weber, obrigado. Esse foi mais um podcast. Tamo junto. Parabéns. Valeu.